A paz do Senhor. Estamos começando mais uma edição do programa Momento com a Família. Esse programa tem a responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. É apresentado todas as quintas-feiras, a partir das 22 horas, aqui no nosso canal 38. No programa de hoje, nós vamos abordar o tema sobre as características de uma família unida e saudável. Nós vamos para o nosso intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. No programa de hoje nós vamos conversar sobre características de uma família unida e saudável. Uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos entre os casais e eles fizeram algumas abordagens e eles puderam avaliar algumas características realmente que algumas dessas famílias elas vivem e assim conseguem exatamente ter uma família unida e saudável, do ponto de vista em todos os aspectos, né? Harmonia entre o casal, entre os filhos, e vive realmente um relacionamento saudável e unido. E eu gostaria de citar o Salmo de número 133, que ele fala exatamente dessa união, né? A excelência do amor fraternal. O salmista Davi, ele escreveu no Salmo 133. E diz assim o Salmo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Esse salmo, ele fala exatamente da excelência, né? Da união entre os irmãos da maneira geral. E se tratando exatamente da família, nós sabemos que quando Deus ele instituiu a família, Deus ele visou exatamente, a visão de Deus era dar ao homem a oportunidade de ele ser feliz, ou seja, de dele desfrutar exatamente do prazer e da felicidade exatamente ao lado da sua esposa e de seus filhos, né? Esta é a visão de Deus para a família, para os casais, né? Infelizmente, nós sabemos que as mudanças socioculturais, né, durante os tempos, né, as eras, os séculos, né, até a atualidade, essas mudanças socioculturais, elas fizeram exatamente o homem ele se desviar exatamente dos desígnios de Deus, especialmente com relação à família. Mas mesmo assim, apesar dessas mudanças, dessas alterações tão drásticas para a família, eu quero te dizer que ainda há uma esperança para a sua família, para o seu casamento,
Se você vive um relacionamento, uma família que não é unida, que não é saudável, né? Deus lhe dá a oportunidade que você realmente possa construir exatamente essa família saudável e unida. Então, para isso, nós precisamos ver ou abordarmos ou revermos alguns critérios que são importantes e que vão exatamente influenciar na unidade da família de um modo geral. Então, nós vamos começar falando primeiramente da questão da apreciação, né? É aquela situação que você necessita de ser apreciado, de ser elogiado, né? Isso é uma carência, é uma necessidade de todo ser humano. Apreciação mútua. Eu diria que para se construir uma família unida, é preciso estar, primeiramente, disposto a aprender um com o outro. Nós temos que aprender um com o outro. Esposo com a esposa, esposa com o esposo, pai com filhos. Tem que haver essa mutualidade. Porque famílias unidas e saudáveis, que têm saúde, né? São famílias exatamente que cultivam exatamente a apreciação entre os seus membros, né? Eles se apreciam entre si, eles se elogiam, eles se valorizam, né? Ou seja, fazer no mínimo uma coisa por dia que venha agradar o outro. Eles se interessam exatamente em tornar o ambiente sadio, agradável, confortável, né? Isso é exatamente a apreciação mútua. E o segredo, veja bem, para você cultivar uma família, ou seja, uma saúde familiar, o segredo é você elogiar, mas elogiar sempre. Você vai ver que isso vai produzir saúde no seu lar, na sua família, no seio dos seus filhos, né? Falar, por exemplo, falar bem do outro, muito especialmente quando nós estamos em público. Isso é cultivar saúde familiar. É você falar bem da sua esposa, falar bem do seu esposo, dos seus filhos, publicamente, né? Ou seja, você nunca deve perder, nós nunca devemos perder uma oportunidade para elogiar, para enaltecer o nosso cônjuge, nossos filhos, o nosso irmão, nossos pais. Porque a família, ela é todo esse contexto, né? Que além de marido e mulher, filhos, temos agregados. E família, ela precisa exatamente se integrar para que realmente haja saúde. Um grande escritor, William James, ele disse que o princípio mais profundo da natureza humana é o anelo de ser apreciado. Esse é o princípio mais profundo, segundo William James. É o desejo de você ser apreciado. É fundamental. A apreciação mútua, ela vai fazer exatamente uma grande diferença na unidade de uma família. Cultive essa apreciação entre os membros da sua família e você vai exalar exatamente saúde. Outra coisa importante, nas famílias saudáveis e unidas, nessa pesquisa, eles observaram uma coisa, é que a capacidade para resolver os conflitos, ela é bem patente dessas famílias. Ou seja, eles são capazes, eles se capacitam
eles se habilitam para se resolver exatamente os conflitos juntos. As situações difíceis, os complexos, as situações complexas que acontecem, que seja perda, que seja enfermidade, que seja qualquer outro problema que aconteça no seio da família, eles se juntam e procuram estratégias para tentar resolver aquele conflito, para que aquele conflito não vire problema. Porque esse é o grande problema é quando o conflito ele vira problema. Mas enquanto o conflito está acontecendo, se vocês se juntam e resolvem, então ele deixa de virar problemas. E quem observa é que há tantos e tantos casamentos marcados pelo rancor, pela decepção. Sim, casais, famílias decepcionadas, frustradas, exatamente agonizando no redemoinho de conflito que vão além do bate-boca. São conflitos, muitas vezes, que corroem a alma. E isso se torna tão angustiante e conturba a família toda. E muitas vezes causa um problema sério no seio da família. Os conflitos, meus queridos irmãos, em qualquer relação humana, eles são inevitáveis. Os conflitos acontecem. Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflições, tereis conflitos, dificuldades. Jesus falou que aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, vem a chuva, vem as tempestades sobre ela. Porém, se você souber resolver, tomar as precauções necessárias, esses conflitos, essas tempestades, elas vão passar e você vai permanecer firme. A grande questão é exatamente saber como resolver esses conflitos de uma maneira em que todos saiam vencedores. Esse é o princípio mais sábio para se resolver os conflitos da nossa família. Os filhos não podem perder em detrimento da esposa e do esposo. A esposa não pode perder em detrimento do esposo e vice-versa. Então tem que sermos sábios na resolução desses conflitos, de maneira que todos possam sair vencedores desse problema. Então essa é exatamente a capacidade para se resolver juntos os conflitos. Senão, o que acontece é que muitas famílias se tornam frágeis e problemáticas, porque exatamente na resolução de um conflito, aí há vencedores e perdedores. Então essa situação enfraquece os lares, enfraquece a família e se torna uma família desunida e um lar não saudável, não aconchegante. E isso não é o projeto de Deus para a sua família. Outra coisa importante, é fundamental, porque a comunicação ela é essencial em toda e qualquer situação, em qualquer relacionamento. Então, uma comunicação aberta é diferente. Uma família unida e saudável, ela tem uma comunicação aberta. Uma certa escritora falou, é uma comunicação expandida. Quando você não há limite para se falar, para expor seus pensamentos, seus sentimentos, você pode falar sem medo de ser criticado. Porque muitas vezes o cônjuge não fala ou não expõe seus pensamentos, seus sentimentos, porque eles são criticados, muitas vezes pelo esposo ou pelos filhos, ou vice-versa, os filhos não podem expor seu pensamento porque são criticados pelos pais.
Mas para que nós tenhamos uma família unida e saudável, nós precisamos ter uma comunicação expandida. Porque o sucesso na comunicação dentro de um casamento, de uma família, ela acontece quando duas pessoas se sentem confortáveis na presença uma da outra. Eu estou conversando com minha esposa, com meus filhos, e eu sinto-me confortável, à vontade para falar, para conversar, porque eu estou diante de alguém que me entende, que me compreende, mesmo que eu esteja falando algo que não seja interessante, mas eles entendem. Então, numa família unida, a comunicação é valorizada. Eu lembro-me que certa vez estava num jantar e lá estava um casal da sociedade e a esposa daquele senhor foi dar uma opinião, uma sugestão, e aquele esposo simplesmente disse: não, você se cala porque você não entende nada disso, sobre isto. E aquela senhora ficou envergonhada. Não havia uma comunicação aberta naquele casal, naquela família. Então, quando existe uma comunicação aberta, expandida, os assuntos são conversados sem tabus. Os sentimentos, eles são externados sem rancor, sem raiva. Os pais, eles conversam com os filhos livremente, sem nenhuma interferência. Não há acusações ou críticas. Os cônjuges, eles sentem liberdade para expor suas ideias e seus sentimentos. Isso é importante na família. Para que ela seja uma família unida e confortável, eles precisam realmente se relacionar de uma maneira confortável. E a comunicação é o meio que nos leva a esta união. O salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união. Isso é fantástico, é maravilhoso. Então, vamos nos esforçar. Vamos fazer com que essa comunicação, essa conversa, seja uma conversa aberta, expandida. Possamos soltar a liberdade para conversar, expor nossos sentimentos, nossa vontade, nossos desejos, que muitas vezes estão presos, estão retraídos. E isso muitas vezes causa depressão em muitas pessoas, porque não têm liberdade para expor seus sentimentos, seus pensamentos. Mas numa comunicação aberta, esses assuntos, eles fluem da maneira fantástica e maravilhosa. Para que a família ela viva unida e seja uma família saudável, na pesquisa que eles fizeram com essas famílias, descobriram outro aspecto importante, é que para que isso aconteça, é preciso que haja compromisso mútuo, compromisso entre os membros dessa família, se eles sejam compromissados um com outros, eles investem um no outro, eles têm aquele projeto de elevar o outro, fazer o outro crescer, fazer o outro progredir, o outro aparecer, ver o bem do outro. Esse compromisso, essa mutualidade faz com que a família ela seja realmente unida e tenha saúde. O compromisso mútuo, ele cria exatamente confiança. E é muito fundamental, é muito importante quando nós confiamos em alguém, porque isso nos dá segurança, isso nos dá estabilidade. Isso constrói, gente, um alicerce tão sólido como a base da nossa família. Esse compromisso, ele gera tudo isso.
E numa família saudável, eu diria que nessa família que é unida e saudável, há um forte sentimento de compromisso entre os seus membros. Os cônjuges, eles sentem-se compromissados, como eu falei, pelo bem-estar e o crescimento um do outro. Eles se sentem bem, felizes, recompensados, porque o outro está bem. Nós pais sentimos bem quando vemos nossos filhos bem, que seja do ponto de vista emocional, que seja profissional, que seja secular. Então nós estamos sempre lutando, trabalhando para ver o crescimento deles. Cada um investindo no outro sem interesse de retorno para si próprio, mas sempre fazendo o outro crescer. Os pais sentem-se compromissados com o crescimento integral dos filhos e assim por diante. Então é muito importante o compromisso firmado na família, porque isso resulta em uma família unida e uma família saudável, que tem saúde. Então vamos fazer nosso intervalo e nós voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Abençoe o meu lar, Deus da família, vem minha casa edificar. Estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos abordando no programa de hoje sobre o tema, estamos falando sobre o tema, as características de uma família unida e saudável. Já vemos alguns aspectos dessas características e vamos continuar abordando o mesmo tema. Então, entre essas características que essas famílias elas abordaram nessa pesquisa, né, que foi feita, né, e elas disseram que responderam que para que elas vivam uma família unida é necessário exatamente esses critérios, essas características da sua família. Por exemplo, ela foi abordada que a dedicação de tempo é um fator muito importante que faz parte desse contexto para que você viva uma família unida e exatamente uma família saudável. O tempo, ele é fundamental, né? Nós sabemos que a falta de tempo e do diálogo familiar, nós diríamos que talvez seja um dos problemas mais frequentes nos lares cristãos. E isso tem causado, vamos dizer assim, grande estrago em muitas famílias. A questão do fator tempo e do fator diálogo, a comunicação que nós falamos, né? Com relação ao tempo, o escritor sábio Salomão, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, nós lemos aquela passagem bem conhecida que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, né? Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de rir, né? Tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Diz que também há tempo de amar e há tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, se há tempo para todo propósito debaixo do céu, nós temos que entender que nessas 24 horas que Deus nos dá no dia, né, nós temos tempo para trabalhar, para lazer, para repousar, e também temos um tempo, além de termos um tempo para Deus, né? Nessas 24 horas, nós temos um tempo de Deus, que esse tempo deve ser dedicado a Deus, em louvor, em adoração ao seu nome,
porque Ele é Senhor de todas as coisas. Tá? Isso é fundamental porque é o tempo que vai permanecer, esse tempo que vai para a eternidade. É o tempo que nós dedicamos a Deus. Né? E ao tempo que nós temos que tirar para estar com a nossa família, dedicar a nossa família, porque para ser uma família unida, precisamos estar juntos. Mais tempo juntos. Né? Famílias, eu diria que famílias unidas e competentes, veja bem, elas investem tempo e energia na construção e na manutenção de um relacionamento construtivo. Famílias unidas e competentes. Porque a família unida é uma potência. Ela é competente. É aquela família lá do princípio, quando Deus disse: vocês cresçam, vocês multipliquem, vocês encham a terra, vocês sejam uma bênção. É exatamente essa família que Deus criou, que Deus estabeleceu para que ela vivesse unida e tivesse saúde, nunca vivesse desarmonizada e doente. Não. Então, quando há uma dedicação de tempo, há exatamente, claro, e os cônjuges eles conversam mais entre si, né? Os pais, eles brincam mais com os filhos. Que coisa fantástica! Passear com as crianças no jardim, andar de bicicleta, jogar uma pelada. Né? É investimento de tempo da família. Exatamente é para esses momentos. Há mais caminhadas juntos, mão dadas. Há exatamente quantidade e qualidade de dedicação de tempo. Então o fator tempo, ele traz um grande benefício para a unidade familiar. Quantos lares estão destroçados, estão destruídos, porque os pais não têm tempo para estar juntos com os filhos e nem consigo mesmo. Tem tempo para todas as outras coisas, menos para a família. E isso é fatal, porque a família é a base, é a estrutura das demais coisas. Se você vai bem na sua família, você terá grandes chances de ir bem no seu comércio, no seu trabalho, nos seus estudos, na igreja e com Deus e tudo mais. Então, dedique tempo à sua família, porque isso gera unidade e saúde para a sua família. Outra característica que foi abordada nessa pesquisa é a questão do compartilhamento de tradições. Sim, como é que é isso? Nós temos, gente, que lembrarmos das nossas tradições. Famílias saudáveis, famílias unidas, elas valorizam os almoços à mesa. Como é que você come um almoço na sua casa? Vocês sentam na mesa, todos juntos, vocês oram a Deus, agradecem pela comida, vocês fazem questão de esperar um pelo outro, para sentar todos ao mesmo tempo na mesa. Ou a mesa fica como que apenas um depósito de panelas, enquanto almoçam, um está na televisão, outro está no tablet. Nós precisamos valorizar o nosso almoço à mesa. Na hora do almoço, desliga a televisão, desliga o tablet, o WhatsApp, senta-se na mesa, os filhos, agradece a Deus pela comida. Isso é importante, isso faz crescer a unidade familiar. Outra questão, outra tradição é a questão das férias.
As férias são momentos inesquecíveis que nós tiramos muitas vezes, que seja uma semana, que seja um mês, 15 dias, de acordo com as suas possibilidades, mas que seja valorizada num ambiente realmente onde vocês possam desfrutar, vivenciar, relembrar, porque vai gerar histórias, vai se transformar em histórias que vai ficar para a eternidade. Lá na frente você vai ter condição de mostrar os álbuns, por onde você esteve, por onde você passou. Então são momentos inesquecíveis, né? Nunca devemos esquecer os aniversários. Compartilhamento de tradições. Isso gera unidade e saúde na família. Os aniversários dos filhos, da esposa, dos cônjuges, né? Eles nunca devem ser esquecidos, devem ser comemorados, mesmo com simplicidade. Você pode fazer qualquer coisa, mas reúna a família. Se puder dar uma festa, dá uma festa, faz bolo, outras coisas. Mas no dia do aniversário, faça festa. Festa se faz com simplicidade, com amor, com alegria, com desprendimento. Os dias festivos são lembrados e vividos intensamente quando existe compartilhamento de tradições. E a participação nos cultos torna-se importante. Então aquela tradição de nós como cristãos, de fazer parte da nossa igreja, da escola bíblica dominical, isso é tradição, da Santa Ceia, do culto de doutrina, do culto de oração. Então são tradições que precisam ser compartilhadas entre os membros da família, porque isso gera unidade, gera coesão, e isso fortalece a família. Isso é bom. Essas tradições, pequenas e grandes, são exatamente o que estreita os nossos laços, nos renova e nos dá exatamente uma identidade enquanto família. Identidade enquanto famílias. Nós somos família. Nós não vivemos em família, nós vivemos família. E essa é a grande diferença. Quando você vive em família, você não compartilha. Cada um é individualista. Mas quando você vive em família, não. Você compartilha o que você tem, o que você é. Então, o compartilhamento de tradição faz uma grande diferença na unidade familiar. Então, lute por esse fator que é muito importante, esse compartilhar tradições na sua família. Outra característica indispensável em uma família unida é a questão da fé. Quando todos os membros de uma família compartilham a mesma fé em Deus, isso sim, o Deus dos céus, o Senhor. Quando tem a Bíblia como manual de vida e partilham a fé em Jesus como Salvador, essa família passa a ter totais condições de ser feliz e saudável. É o princípio. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. De todas as coisas, o que sobra é a fé em Deus, a confiança em Deus, a esperança em Deus. Então essa fé vai ser compartilhada entre esposo e esposa e transmitida a nossos filhos. Esse princípio de fé, devemos ser exemplo, dando exemplo, como
amante da palavra de Deus, da leitura da Bíblia, amante da oração. Que o nome do Senhor Deus ele seja glorificado nas nossas vidas, em nossos atos, nossas atitudes, diante da nossa família, dos nossos filhos. Que o nome de Jesus ele seja exaltado. Que cada um de nós seja responsável pelo cultivo dessas atitudes em nossas famílias, porque elas geram saúde e unidade. Fazendo isto, meu querido irmão, nós estaremos construindo famílias que sejam esteio e coluna da sociedade. Então, se esforce para que realmente essa fé ela seja compartilhada entre os membros da sua família, porque esta é a razão, é o princípio básico para nós vivermos uma família unida e saudável. E, finalmente, nós teríamos algumas regras básicas para se construir uma família saudável. Exatamente, você conhecer a Deus pessoalmente. Esse é o princípio primordial. Conheça o propósito de Deus para a sua vida. Procure saber qual é o projeto de Deus para a sua vida. Procure ter uma alimentação saudável. Seja criterioso nos seus hábitos alimentares. Para você ter uma família saudável, você precisa ter saúde. Reconheça seus próprios limites. Muitas vezes nós desconhecemos nossos limites e ultrapassamos. Isso traz prejuízo, muitas vezes para a nossa família, para nós mesmos. Aprenda a dizer não. Saiba dizer não quando for oportuno. Reserve tempo para ouvir hino de adoração a Deus. Isso são características que alivia, que lubrifica, vamos dizer assim, os anseios de uma família unida e saudável. Reserve um tempo para um passeio com a família. Esteja em contato com a natureza, a criação de Deus. Reserve, vamos dizer assim, um tempo para ler um bom livro. E, acima de tudo, seja fiel a Deus. Essas características faz parte de que você realmente viva uma vida em família, unida, com saúde. Pois um pensamento é muito importante, que eu gosto muito dele, diz que a vida é vivida de momentos. Momentos bons e momentos ruins. Então, aproveite os momentos bons para viver. E os momentos ruins? Vamos jogar fora? Não! Os momentos ruins, nós vamos adquirir uma experiência com eles. Um certo escritor, ele disse que a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Não permite ensaios. Por isso você cante, chore, dance, ria e viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você possa realmente lutar, buscar, porque não é impossível. Com Deus tudo é possível. Apesar de um mundo conturbado, de uma crise fenomenal, mas dentro desse redemoinho, você pode viver em uma família, ter uma família unida e saudável. E principalmente, se Jesus estiver no barco com você, no barco da sua vida. Se Jesus estiver no barco, pode vir a tempestade, o maremoto, mas você sabe
que vai vencer. Daniel estava na cova com o leão, mas Deus estava na cova com ele. Elias estava na caverna, mas Deus estava com ele. Portanto, meu querido irmão, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você possa realmente construir uma família unida e saudável. Nós vamos orar. Eu convido você para orar conosco, para que Deus nos abençoe, nos ajude e nos dê a graça e a condição de nós construirmos uma família unida e saudável. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai que está nos céus, te adoramos, papai. Oh, glória, e te agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor, que nos concedeste aqui estamos falando a tua palavra, papai. Oh Deus, eterno e santo, como é maravilhoso, papai, uma família unida, saudável. Todos querem, Pai, todos precisam, todos desejam. Oh meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, me ajuda, abençoa a minha vida, a vida desses casais, dessas famílias que estão conosco, Senhor, ouvindo a tua mensagem, a tua palavra. Senhor, que tu conceda a eles a sabedoria, para que eles possam realmente, Senhor, pôr em prática esses critérios, essas características, Pai, investir a fim de que a sua família seja uma família unida, uma família que tenha saúde. Pai de amor, Pai de bondade, eu te peço e te agradeço essas bênçãos, papai, é no nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Essa família abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa.